Uma pacata estação de esqui, famosa por suas paisagens e turismo, agora se transforma em um campo de batalha inesperado. A recente explosão de um depósito de armas avançadas em Bukovel não é apenas um evento isolado, é um sinal claro de que o conflito está se intensificando de maneiras que ninguém poderia prever. O que isso significa para a segurança regional e para o futuro das operações militares? A resposta pode ser mais alarmante do que você imagina. A resposta russa veio de forma fulminante, atingindo um alvo estratégico após recentes eventos que intensificaram as tensões na região. O ataque demonstrou não apenas a capacidade militar avançada de Moscou, mas também um claro sinal de que seus interesses territoriais seriam defendidos com força e precisão. O foco principal da ofensiva recaiu sobre um depósito que abrigava armas de alta tecnologia, incluindo mísseis de longo alcance e sistemas defensivos modernos. Equipamentos fornecidos por parceiros internacionais, como os sistemas Patriot, eram considerados fundamentais para a estratégia de defesa ucraniana. Entretanto, a localização foi rapidamente neutralizada por armamentos hipersônicos Kinzhal e drones Gerânio, ambos destacados por sua capacidade de realizar ataques direcionados e letais. A destruição desse arsenal causou danos consideráveis à capacidade militar ucraniana. Uma brigada-chave, conhecida por suas operações em campo, foi diretamente impactada, sofrendo perdas que comprometeram sua eficiência no combate. O ataque à cidade de Bukovel, antes associada a atividades recreativas e turísticas, deixou evidente que nenhum local está isento de se tornar palco de confrontos em uma guerra de escalada imprevisível. Além das perdas militares, a ofensiva também atingiu profundamente a infraestrutura energética da Ucrânia. Importantes subestações elétricas em regiões controladas por Kiev foram alvo de bombardeios simultâneos, resultando em quedas de energia em larga escala. Reatores nucleares foram severamente afetados, com 6 deles operando muito abaixo de sua capacidade, enquanto apenas 2 permaneceram totalmente funcionais e um foi desativado para manutenção emergencial. Esses danos ampliaram os desafios enfrentados pela população ucraniana, que agora encara um inverno rigoroso em meio a interrupções no fornecimento de energia. O impacto do ataque foi sentido por toda a sociedade, desde as forças armadas até os cidadãos comuns. Com uma infraestrutura severamente prejudicada, o governo ucraniano enfrenta dificuldades crescentes para lidar com as consequências da destruição e os desafios impostos pelo conflito em constante evolução. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky reconheceu publicamente a escala e a gravidade dos recentes ataques conduzidos pela Rússia. Ele descreveu a ofensiva como uma das mais devastadoras até o momento, enfatizando o impacto direto sobre a infraestrutura estratégica da Ucrânia. Entre os setores mais atingidos, o energético se destacou, com subestações e reatores nucleares operando muito abaixo de sua capacidade normal. Esse golpe no sistema energético tem implicações que vão além da perda de eletricidade, afetando cadeias logísticas, operações militares e até mesmo a vida cotidiana dos cidadãos ucranianos. Além do colapso energético, Zelensky apontou a destruição de um importante armazém de mísseis como uma perda estratégica crucial. Esses armamentos, que desempenham um papel central nas operações de defesa e ataque da Ucrânia, estão cada vez mais escassos devido ao uso intenso em combates recentes e à hesitação de aliados ocidentais em repor os estoques. Os Estados Unidos, embora tenham aprovado o envio limitado de novos lotes, mantêm uma postura cautelosa, preocupados com o risco de escalada do conflito para um nível global. Essa hesitação tem causado frustrações crescentes em Kiev, que vê suas capacidades defensivas se deteriorarem rapidamente. Analistas militares internacionais têm alertado que o estoque de mísseis de longo alcance da Ucrânia está à beira da exaustão, com projeções indicando que poderia se esgotar completamente em questão de semanas. Essa realidade cria uma pressão significativa sobre as forças armadas do país, que agora enfrentam o dilema de conservar os poucos recursos restantes ou arriscar sua utilização em operações que podem não alcançar os resultados esperados. Paralelamente, a incerteza sobre o comprometimento de longo prazo dos aliados ocidentais em fornecer assistência militar aumenta as dificuldades estratégicas.
Nos bastidores, discussões sobre os custos políticos e financeiros do apoio contínuo à Ucrânia têm gerado divisões em governos como o dos Estados Unidos, onde líderes avaliam os riscos de um envolvimento mais profundo. A ofensiva russa em Bukovel não foi apenas um ataque militar, mas também uma demonstração clara de uma nova abordagem estratégica. Moscou tem ampliado sua lista de alvos, incluindo regiões e instalações que anteriormente eram consideradas seguras ou irrelevantes no contexto do conflito. Essa mudança tem o objetivo de desestabilizar a confiança ucraniana e enviar um sinal para os aliados ocidentais de que nenhuma área está fora do alcance de suas operações. Ao atingir locais inesperados, como Bukovel, a Rússia busca minar a moral não apenas das forças armadas ucranianas, mas também da população civil, que agora vive com a constante incerteza de onde o próximo ataque pode ocorrer. A escolha de Bukovel, uma região anteriormente associada ao turismo e à tranquilidade, exemplifica a capacidade russa de transformar rapidamente qualquer território em um ponto estratégico. O uso de mísseis hipersônicos, conhecidos por sua velocidade e capacidade de contornar sistemas defensivos, combinado com drones de precisão, como o Geranium, evidencia o foco da Rússia em operações cirúrgicas. Esses ataques não apenas destroem alvos físicos, mas também geram um impacto psicológico profundo, aumentando a sensação de vulnerabilidade entre a população e os líderes ucranianos. Além disso, a ofensiva reforça a mensagem de que a Rússia está disposta a adotar medidas extremas para alcançar seus objetivos. Ao destruir sistemas defensivos como os Patriot e comprometer a capacidade operacional da Ucrânia, Moscou busca enfraquecer as alianças do Ocidente com Kiev. Isso também coloca uma pressão indireta sobre os aliados ocidentais, sugerindo que o apoio contínuo à Ucrânia poderia ser fútil diante do poderio militar russo. Por outro lado, as implicações dessas mudanças vão além do campo de batalha. A vulnerabilidade crescente da Ucrânia alimenta debates sobre a necessidade de soluções diplomáticas para conter a escalada do conflito. No entanto, com os esforços de negociação praticamente inexistentes, as ações militares permanecem como o principal instrumento de ambas as partes. Nesse cenário, a destruição de Bukovel simboliza mais do que uma vitória tática. Representa a complexidade de um conflito onde tecnologia, moral e geopolítica se entrelaçam, criando um ciclo de violência que parece cada vez mais difícil de romper. Além dos danos militares diretos, o conflito tem atingido setores vitais, como a infraestrutura de energia e os sistemas de logística. A destruição de instalações estratégicas resultou em longos apagões e dificuldades no transporte de suprimentos essenciais. Esse cenário tem colocado uma pressão crescente sobre o governo ucraniano, que luta para manter serviços básicos funcionando em meio a ataques constantes. A população civil, por sua vez, enfrenta um cenário ainda mais desafiador, com as baixas temperaturas do inverno exacerbando a escassez de recursos básicos, como aquecimento e alimentos. No âmbito global, a situação também se complica. Apesar do apoio contínuo dos aliados ocidentais, há crescentes divisões internas sobre até que ponto as nações devem se comprometer sem agravar ainda mais as tensões internacionais. Esses debates refletem os dilemas que permeiam as decisões estratégicas: apoiar Kiev de forma significativa ou adotar uma abordagem mais cautelosa para evitar que o conflito saia do controle. Essa ambiguidade no posicionamento ocidental tem criado incertezas tanto para a Ucrânia quanto para seus adversários, gerando um ambiente de imprevisibilidade. A ofensiva em Bukovel, somada a outros ataques recentes, reflete a brutalidade e a imprevisibilidade do conflito. Moscou enviou uma mensagem contundente: não permitirá nenhuma ameaça à sua segurança sem uma resposta firme e abrangente. A guerra agora transcende os limites das batalhas convencionais, atingindo não apenas alvos militares, mas também as bases estruturais que sustentam o funcionamento diário de um país. Essa expansão do conflito desafia a noção de estabilidade e amplifica os impactos sobre os civis. Enquanto a diplomacia permanece estagnada, os combates intensificam-se, redefinindo não apenas as fronteiras físicas, mas também os limites da resistência das partes envolvidas.
O futuro do conflito parece depender cada vez mais de decisões estratégicas que envolvem não apenas força militar, mas também capacidade de adaptação em um cenário onde os aliados e adversários se movem em uma complexa dança de interesses e incertezas. A guerra já não é apenas um confronto territorial, mas uma prova de resistência humana e política em escala global.